Ô, doutora, tem uma questão também que, falando da questão da idade e tal, que influencia, né? Essa questão da probabilidade. Também tem uma questão de amamentação, não tem? Quanto mais tempo amamentando. Tipo, como influencia isso a não ter. Você pode Tá, explicar melhor, cientificamente, posso, sei lá, se tiver. posso. Assim, só complementando a mamografia. Então, a mamografia, na realidade, é a maneira que a gente tem de tirar uma foto da mama. Ué, Então, você pega a mama, espreme e pega tudo aquilo que é em 3D e bota em uma imagem só. E aí você faz isso em duas posições para ter uma imagem tridimensional da mama. e você vai conseguir ver se tem alguma coisa dentro. Isso, em cima, embaixo, mais profundo, mais superficial. Então, por isso são as duas posições. São duas, pra mim eu já achava que era 3, pra você entendeu? E aí, você pode complementar se precisar, porque como você faz uma imagem, você pega tudo, espreme e faz uma imagem só, às vezes faz uma imagem suspeita de algum nódulo. E aí eles podem fazer o que a gente chama de compressão, que é como você aperta só aquela área para ver se aquele tecido espalha, e aí não tem mais aquela imagem. Então, beleza, era só sua mama, não tinha nódulo ali. E tem Essa é diferença uma. de cisto e nódulo também, É, né? Não tem uma Tem, situação todo dessa? tem, mas aí nódulo é é no ultrassom. cancerígeno. Ah, Não, ultrassom. não. Ah, Então, calma. Você me perguntou do. Se todo nódulo é cancerígeno. Não, antes. eu perguntei sobre a questão da 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 amamentação. amamentação. amamentação, tá bom. Vou falar do nódulo, então. Aham. Então, pra gente ver nódulo, o melhor exame é o ultrassom. Então, o Ultrassom. ultrassom eu consigo diagnosticar se aquele caroço, que você tá chamando de nódulo, é um nódulo mesmo ou ele é um cisto, que é uma bolinha de água, normalmente. Tem vários tipos de cisto, mas normalmente o cisto que é uma bolinha de água, que é o cisto simples, ele é benigno, não vira câncer, não acontece nada. No máximo dá dor na mama. E nem todo nódulo é benigno, é maligno, pelo contrário, né? A maioria dos nódulos é muito comum, tem o fibroadenoma, é o nódulo mais comum na mulher. Ele é totalmente benigno, não vira câncer, nada disso. Mas é um diagnóstico que é feito com biópsia. Então, no ultrassom, a gente tem uma ideia sobre as características daquele tumor, e por ali você tem uma escala de risco para aquilo ser um câncer ou não. Então, a Sociedade Americana de Radiologia classificou os achados dos exames de mama em 7 categorias. Então, o tal do BIRADS, todo exame de mama no final tem uma nota que chama BIRADS e vai de 0 a 6. Então, cada nota dessa significa uma coisa, que é justamente para padronizar para o médico que vai ler aquele exame, que não é o radiologista, então sou eu, a mastologista, o clínico, qualquer um, saber o que fazer com aquela informação. Então, a gente sabe que um BIRADS 1 é um exame normal, ele não tem nenhum achado. O BIRADS 2, aquele achado é benigno, por exemplo, um cisto simples. Então, eu posso fazer o acompanhamento conforme tem que ser mesmo, uma vez por ano, a cada 2 anos e tal. O BIRADS 3, ele significa que aquele achado é muito provavelmente benigno, mas como eu tô vendo ele ali pela primeira vez, eu preciso fazer um acompanhamento por 2 anos. Então, eu vou repetir aquele exame em 6 meses, por 2 anos. Se ele não mudar, não crescer, não acontecer nada, aquilo reclassifica para um BIRADS 2. Então, por aí vai, BIRADS 4, 5 e 6. E o 0, eu falei 7, né? Então, vai de 0 a 6. E isso tudo para padronizar, para facilitar o diagnóstico, baseado nas características do que eu achei. Entendi. Então, o nódulo ele pode ser muito bonitinho, redondinho, todo bem visto. A gente provavelmente é um nódulo benigno, vai ser um BIRADS 3. É um nódulo espiculado, eu não consigo saber onde ele começa, onde ele termina, é um BIRADS 4, 5. Tá bom. E aí, então, e pelo contrário, a maioria dos nódulos é benigno, mas sempre que a gente tem um BIRADS 4 ou mais, ele merece uma investigação. Legal. E qualquer. Desculpa. Não, eu ia falar aí da amamentação, né? Que Não, você... mas eu queria só, antes da amamentação, do nódulo. Todo nódulo, por mais que seja benigno, ele tem que tirar ou... Não, Não? não. Até porque, normalmente, o fibroadenoma, por exemplo, que é um nódulo benigno, dificilmente a mulher tem um. Geralmente ela tem vários, pequenininhos. Então não faz sentido você ficar tirando, retalhando a mama dela por uma coisa que a gente sabe que não vai acontecer nada. Eu achei Entendi. que era tipo um. É. Tem alguns casos que Até enfiam tem, uma né? agulha pra tirar, não é isso? Pra fazer uma biópsia? Não Então, sei. é a biópsia, né? Então, a biópsia tem dois... Na verdade, a biópsia a gente faz com agulha grossa. Uhum. E aí pode ser guiada por ultrassom. A gente Uhum. chama core biopsy. Ou você pode fazer a biópsia a vácuo, que é a mamotomia, que normalmente a gente faz para microcalcificação, que não dá para ver no ultrassom, faz guiada pela mamografia. Uhum. E ali você tira um pedaço para diagnosticar o que é aquele nódulo que você tá vendo. E aí o diagnóstico final é na cirurgia. Então, aquele nódulo é suspeito ou eu acho que pode ser um câncer, eu biopsio, por ali eu já tenho um diagnóstico. Uhum. E aí depois vai pra cirurgia para tratar. Entendi. E
Falando da amamentação, eu tá, queria mas- incluir também a questão do silicone, né? Se de alguma forma atrapalha, intensifica, enfim. A amamentação ou o câncer? Ou os dois? A amamentação, no caso. Tá. Pro câncer também. Se a amamentação Não. e o silicone aumentam a Aumentam a probabilidade chance. de câncer. Tá. Então, assim, ó, a amamentação é um pouquinho mais complexa, então vou explicar por ela. A gente tem na mama, basicamente, 2 tipos de célula do tecido mamário mesmo, que é o lóbulo e o ducto. E essas células, elas sofrem modificações se você engravida e se você amamenta. E essas modificações tornam essas células menos suscetíveis a mutações genéticas. Porque, assim, como é que surgiu o câncer? O câncer é uma célula Uhum. que perde a capacidade de morrer e ganha a capacidade de se proliferar e invadir tecidos. Então, toda célula nossa, ela nasce com uma hora para morrer. E aí ela não morre, então ela vira imortal. E ela ainda assim começa a se multiplicar e ela ganha a capacidade de invadir tecidos. Então ela vai comendo tecidos ao redor. Por isso que mata tudo. Numa quimioterapia. Isso, por isso que ela ganha a corrente sanguínea e vai dar tumor em outros lugares, que é a metástase, né? Aham. Então, as nossas células, elas são suscetíveis a mutações, seja por uma radiação ionizante, que é o raio-x, seja por radicais livres, seja por uma mutação genética, que aí em algum momento ela perde essa capacidade, por herdei isso. Então, é aí que surge o câncer. Então, quando você engravida, essa célula ela já diminui a chance de sofrer essa mutação, e quando se amamenta, diminui mais ainda. Uhum. Não impede, mas diminui em relação a uma mulher que nunca engravidou ou nunca amamentou. Então, é assim que a amamentação protege contra o câncer de mama, Que legal. principalmente se você engravidou antes dos 30 anos. Entendi. E o silicone não tem nenhuma relação com câncer de mama. Teve uns anos atrás, eu acho que 2019, se não me engano, 18, 19, teve um boom nos Estados Unidos porque o FDA mandou recolher umas próteses de mama dizendo que estavam dando câncer de mama. Tá bom. O implante mamário, ele é super seguro. Tanto que a gente reconstrói a mama, então a paciente vai, sei lá, vai fazer uma mastectomia, eu preciso reconstruir, eu reconstruo com prótese de silicone. Não faria nenhum sentido eu fazer isso se isso aumentasse o câncer de mama, correto? Perfeito. Então, na realidade, o que eles viram aqui, essa prótese, ele aumenta o risco de um tumor que chama linfoma anaplásico, Uhum. que é um tumor super raro, que a incidência é de 500 mil a 3 milhões, assim, de casos, nesses casos todos. Então, é muito raro de acontecer. Como que é? Linfoma anaplásico é o nome do tumor que pode dar. Ah, tá. E aí, normalmente, o que a gente vê? A gente vê um espessamento ou um nódulo na prótese, e aí, quando você tira, acabou também. O tratamento é esse. Assim, a gente tem para a quantidade de implante que a gente coloca versus a quantidade de casos que a gente tem, é minúsculo, assim, não justifica, sabe? E pensa nisso, que na mulher que tem câncer, ou seja, ela já tem o diagnóstico, ela tem um risco mais aumentado do que qualquer outra pessoa. Eu coloco o implante, então tá tudo bem. Uhum. Eu tô autorizada, tá tudo certo. Então, não, o implante não aumenta o risco e não atrapalha na amamentação. Não sei se era isso que você tinha me Sim. perguntado, mas também não atrapalha. O atrapalho que eu tinha perguntado era se atrapalha o diagnóstico, de alguma forma, a mamografia. Também e tal. não. Por quê? O implante, isso é muito legal, porque tem essa lenda também, né? A gente tem a pele, Uhum. aí tem o tecido mamário atrás, a gente tem o músculo da parede torácica e depois pulmão, costela, pulmão, tudo pra trás. Quando eu coloco o implante, eu coloco ele ou atrás da glândula ou atrás do músculo. Então, eu empurro esse tecido mamário pra frente. Fica até mais fácil, teoricamente. É que tem uma manobra quando vai fazer a mamografia, que é uma manobra que empurra o silicone pra trás, então incomoda mais. Mas ele não atrapalha de nenhuma maneira o Não diagnóstico. torta, não fica depois tudo. Não, Reformado. não. Porque vai saber se as Pior que mulheres não. têm esse tipo de... Vai no formato de um cubo. Mas as pessoas Com têm certeza medo, tem têm essa medo. preocupação. Medo de romper a prótese, É. de fazer mamografia e romper, porque aperta, né? Aham. Aí acha que a prótese vai romper. Né?